Pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Cristiano, sou professor dos nonos anos aqui da Escola Estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro, de História. Estamos entrando aí, então na semana número 3 do PET número 1 do ano letivo de 2021. Né? Essa aula nós vamos falar sobre independências da América Espanhola. É claro que é uma matéria, esse PET número 1 é um PET revisional, então é só uma revisão bem por cima, a gente não vai entrar profundamente nos processos de independência que já foram estudados no ano passado, no oitavo ano, né? Então é só uma revisãozinha, só para a gente relembrar alguns pontos mais importantes, tá? Então, sem demora, vamos passar para os nossos slides. Estão aqui, né? O tema da nossa aula, Independências da América Espanhola, tá? Como vocês podem perceber, né? A América Espanhola, ao se tornar independente, são vários processos de independência, né? Que vão gerar vários países. O território ele se fragmenta, né, em diversas repúblicas, né, em sua grande maioria, ao contrário do Brasil. Né, o Brasil teve, né, o território que foi colonizado pelos portugueses aqui na América, né, ao se tornar independente, ele mantém a sua unidade territorial. Né. A América Espanhola não, o território ele vai se fragmentar em várias pequenas repúblicas, né, e esse processo acontece devido a algumas influências, né, que nós vamos falar aqui, influências inclusive externas, né, a influência dos movimentos iluministas, né, que nós já vimos estudando aí, né, que influenciaram não só as independências da América Espanhola, mas as revoluções burguesas, né, a própria independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução industrial, todos esses movimentos, então tem essa influência iluminista e esses movimentos vão influenciar também a independência aqui da América Latina, tá? Então, ó, além da influência iluminista, a própria independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, que é um caso à parte, né? A independência do Haiti foi uma revolta popular, uma revolta escrava ali que vai levar ao processo de independência. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né, com sua crítica lá ao absolutismo, sua crítica ao antigo regime, a divisão de antigo regime daquela sociedade, né? E o desenvolvimento tecnológico ali provocado pela Revolução Industrial, essas revoluções burguesas todas vão influenciar esses movimentos aqui na América também, né? E aí tem um ponto específico que é o bloqueio continental que foi feito pelo Napoleão Bonaparte, né? Depois da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte se torna o governante ali da República Francesa, né? Ele se torna um imperador depois, e ele impõe um bloqueio continental à Inglaterra. Os países que não obedecem ao bloqueio continental, que não param de fazer trocas comerciais com a Inglaterra, vão sofrer as consequências, no caso uma invasão militar das tropas napoleônicas. Isso acontece com Portugal, acontece também com a Espanha, e quando Napoleão, então, né, os franceses invadem a Espanha e colocam no governo lá o José Bonaparte, né? O José Bonaparte se torna ali o governante nesse período que o Napoleão invade a Espanha e tenta ali invadir Portugal também. E aí essa mudança no governo, né, essa invasão francesa ali faz com que os colonos aqui fiquem insatisfeitos, né? Vamos ter que responder agora esse cara, esse francês aí, né? Então, aquela insatisfação que já existia aqui na América como um todo, né, nas colônias, vai aumentar bastante, né? Essa mudança de governo então vai desestabilizar esse controle que a metrópole tinha sobre aqui as colônias e vai levar aí a esses movimentos pedindo rompimento com a metrópole, tá? Influências externas aqui, né? O próprio sistema colonial ele entra em crise, né? Esse pacto colonial que obrigava as colônias de comercializar exclusivamente com as metrópoles, ele está entrando em crise. As invasões napoleônicas, né? E vão fazer com que os líderes locais aqui, né? Os chamados chapetones, né? Que é o auge ali da hierarquia social aqui da América Espanhola, vai fazer com que esses líderes locais se recusem a manter esses acordos comerciais, né, e lutar pela independência. As elites crioulas, né, que é o segundo escalão ali, né, da camada social, nós vamos falar das camadas sociais daqui a pouquinho, também estão insatisfeitas, né, com pedindo maior liberdade, seja comercial, liberdade de ação, querendo assumir cargos mais importantes no comando local. Então essa briga vai acontecer, tá? E também o descontentamento dos grupos sociais aí que estavam excluídos do poder, né? Sejam os mestiços, os indígenas e os escravos. Vocês viram que para entender esse problema todo que estava acontecendo, a gente precisa entender a divisão social aqui
da América Espanhola, né, nesse período. A gente tem essa pirâmide social, onde lá em cima a gente tem, né, como os líderes, como os que ocupavam os principais cargos ali, né, os privilegiados, uma camada social de espanhóis, né, colonos espanhóis, ou seja, colonos nascidos na Espanha, que vieram para cá, para a América, para colonizar. Eles eram chamados de chapetones. Então, os chapetones são espanhóis, nascidos lá na Espanha, que vieram aqui para a América, né, e era um grupo privilegiado que ocupavam os maiores cargos, que tinham as maiores terras, né, esse grupo aí que estava no topo dessa hierarquia social. Abaixo dele estavam os crioulos, tá? Os crioulos eram os filhos desses espanhóis, mas nascidos aqui na América, tá? Então eram uma elite também, tá? Mas não era uma elite de sangue espanhol, era uma elite nascida aqui na América, né? De colonos nascidos aqui na América. Eles também eram ricos, eram proprietários de terras, de minas, eram grandes comerciantes, tá? Mas estavam na hierarquia de poder, eles estavam um passo abaixo ali dos espanhóis, né? De nascimento. A mistura entre os brancos, né? Sejam os chapetones ou os próprios crioulos, e os nativos aqui da América, né, os indígenas, acabou gerando uma camada chamada de mestiços, né, que era aquela mistura que estão ali no meio do caminho, ali numa camada intermediária. Abaixo dele nós temos os indígenas, né, que eram os nativos aqui da própria América, que era a grande parte da população, a maior parte da população, né? E o trabalho deles é que fazia gerar ali as engrenagens aqui da colonização, né? Eles trabalhavam através da mita, da encomenda, né? A gente já estudou isso lá no 8º ano, tá? E por último, nessa hierarquia social, nós temos os escravos. Os escravos, ao contrário da colonização aqui brasileira, né? Onde os escravos eram a maior parte da população, na América Espanhola isso não aconteceu. Eles usavam a mão de obra dos indígenas, dos nativos, dos mestiços, né? Então, a população escrava não era a grande parte da população, mas existia em alguns lugares ali, né? E usavam também, a mão de obra escrava também era utilizada. Tá? E eles estavam hierarquicamente abaixo ali, né, na hierarquia social. Então essa pirâmide aqui representa muito bem. Em cima lá nós temos essa elite espanhola, né, os brancos espanhóis vindos da Espanha para colonizar. Então os chapetones, abaixo deles os crioulos, que eram os brancos também, mas nascidos aqui na América, tá? Filhos desses espanhóis aí, nascidos aqui na América. Abaixo dele nós temos os mestiços, que é já um grupo intermediário ali, né? Não estava nem tão abaixo na hierarquia, mas não estavam também lá em cima. Esses mestiços, essa mistura dos brancos com os indígenas, tá? Abaixo deles, os próprios indígenas, os nativos aqui da América, a grande parte da população, a base da mão de obra da América Espanhola. E abaixo deles, os escravos negros trazidos da África para trabalhar, que era uma minoria, não era um número tão grande como foi aqui na América Portuguesa, tá? E aí, turma, esses conflitos aí, né, esse movimento de independência da América Espanhola, muitas vezes vão ser conflitos entre, deixa eu só voltar aqui no slide, conflitos entre essa elite crioula nascida aqui na América com os espanhóis, com os chapetones ou com o governo metropolitano, tá? Esse conflito aí, muitas vezes esse grupo de crioulos vai receber o apoio dos mestiços e dos indígenas, às vezes não, né? Cada caso é um caso diferente, tá? Mas enfim, é essa elite crioula ali querendo assumir os principais cargos do poder e expulsar do território ali os espanhóis, seja o governo metropolitano ou esse governo desses chapetones aí, né? Dessas elites espanholas que estavam aqui, tá? Quais são as principais lideranças aí desse processo de independência? Alguns nomes são muito importantes, como o Tupac Amaru II, que foi o cara que é responsável por fazer uma revolta ali dessas camadas mais excluídas do poder, aí, os mestiços, os indígenas, né? Ele vai fazer uma revolta indígena no Peru, vai liderar esses excluídos aí numa revolta contra os chapetones, contra as elites crioulas, tá? E essa revolta não vai ser vitoriosa, ele não vai conseguir fazer a independência do Peru nesse movimento, foi lá no século XVIII, tá? No final, segunda metade do século XVIII, mas vai ser importante para unir esses vários povos aí com esse ideal de luta pela independência, tá? Outros importantes são o padre Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos, né, participaram do movimento de independência pelo México ali, tá? Que acontece já no início do século XIX, 1821, tá?
e esse movimento vai ser liderado, eles vão ser os líderes populares, que vão liderar aí esses mestiços, esses indígenas e uma camada ali da elite crioula ali contra o governo dos chapetones, né? Contra essa imposição do governo espanhol, tá? E aí eles vão liderar esse movimento, eles vão morrer nesse processo, eles vão ser mortos, vão ser assassinados nesse processo, mas enfim, vão dar um passo importante nessa luta contra o controle espanhol e contra o controle dos chapetones, que vai levar à independência do México em 1821, tá? Aqui temos algumas imagens, o Tupac Amaru, né? E ele foi morto aqui, né? Ele foi amarrado, o corpo dele foi amarrado aos cavalos e ele foi desmembrado ali. Foi uma punição bastante severa por essa ameaça aí ao governo espanhol, né? Aos domínios da metrópole aqui nas colônias. Do outro lado ali nós temos um mural, né, representando as várias camadas, os vários grupos sociais e as várias lideranças desse longo processo de independência do México. E nós temos ali o padre, o Miguel Hidalgo ali, né, central ali, né, ali com os braços abertos, liderando esse movimento que vai ser depois continuado aí pelos crioulos, né, pelas elites crioulas e por outros grupos aí, tá? Outros líderes do processo de independência, os chamados libertadores da América, os dois talvez mais importantes, o José de São Martín e o Simão Bolívar, tá? Eles eram aristocratas, tá? Eles faziam parte das elites crioulas ali, e eles vão liderar movimentos de independência em vários locais aqui da América Espanhola, tá? O San Martín, ele era argentino, ele vai ser o responsável por formar um exército ali e fazer essa luta contra os chapetones, contra o governo metropolitano, que vai levar à independência da Argentina em 1816. E ele vai organizar um exército que vai atravessar os Andes lá e vai ajudar na luta pela independência também do Chile e também do Peru, da qual ele, São Martín, se tornou o primeiro presidente, tá? Chamado de protetor aí, vai acontecer em 1821 a independência do Peru, a do Chile em 1818. Ele participou desses 3 processos. Outro grande líder, então, é o Simão Bolívar, né? O venezuelano Simão Bolívar, chamado de O Libertador. Ele vai também formar um exército ali, né, da elite crioula, com participação de alguns mestiços, de alguns negros libertos, né, e voluntários ali, que vão comandar o movimento de independência da Venezuela, que acontece em 1819, tá, nessa luta contra o controle metropolitano e contra os chapetones. Depois ele vai participar ainda da libertação dos territórios da atual Colômbia, tá, do Equador e da Bolívia, que recebe o nome, inclusive Bolívia vem do Simão Bolívar, tá? Que recebe o nome em sua homenagem. Essas independências vão acontecer em 1819, Venezuela, 1819 também Colômbia, Equador 1822 e, por último, Bolívia 1825. Por esse movimento, aí, né, eles participam da libertação da colônia, dos domínios metropolitanos aí, em vários países. Simão Bolívar e San Martín são chamados, aí, são conhecidos como os grandes libertadores da América. Nós temos até um campeonato aí, né, na América de futebol, na América Latina, que homenageia aí eles, né, os libertadores da América, tá? Os libertadores da América. Então, é isso, eu queria mostrar para vocês nessa aula, fazer uma revisão aí do que foi esse processo de libertação da América, né? Essa luta contra elites locais, elites nascidas na América, elites crioulas, tá? Contra o governo espanhol. Lembrando que quando a gente fala de elites crioulas, nós estamos falando de brancos, tá? Brancos nascidos aqui na América espanhola, tá bom? Filhos desses espanhóis, muitas vezes, filhos desses colonizadores espanhóis, elites, homens ricos, que vão se organizar e lutar contra esse controle espanhol, esse controle metropolitano. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades do PET semana 3, tá? Lá no aplicativo Conexão Escola 2.0. E qualquer coisa nós estamos aí disponíveis para tirar as dúvidas, sempre lá pelo Conexão Escola, tá ok? Só lembrando que vocês, por favor, curtam o vídeo, tá? Façam a sua inscrição lá no canal Ama História, para você, sempre que tiver vídeo novo, você receber a notificação, tá? E estamos à disposição aí para vocês. Um abraço e até semana que vem.